Okay, let's go. Bom, pessoal, a gente já está conectando com o banco, tá? Agora chegou a hora de a gente criar a nossa primeira tabela de usuário, para a gente poder começar a usar ela, né? Poder logar, a gente precisa ter a nossa tabela de usuário. Aqui a gente está fazendo a nossa conexão, a gente poderia criar nosso usuário por aqui, tá? Mas a gente pode fazer uma estruturazinha, por enquanto bem rudimentar, tá? Chamada SQL, tá? Acrescentar ela aqui, tá? Ou pode ser aqui também, tá? No Files. Caso a gente precise usar alguma classe ali do sistema, mas acho que melhor não. Vai ser bem. Vai ser uma coisa bem rudimentar mesmo, tá? E aí dentro desse carinha aqui a gente vai começar a criar nossos SQLs aqui, ó. Vamos criar nosso primeiro create table users. Vamos criar PHP mesmo, tá? Que a gente bota nosso código PHP direitinho, tudo bonitinho. Vamos abrir aqui nossa query PHP. A nosso código PHP. A gente vai começar com um try, tá? Esse cat vai ser um PDO exception, tá? E aqui eu vou ter um echo, só pra gente poder ver o nosso erro bonitinho, tá lá na eu vou dar um var dump aqui, só pra gente ver o nosso erro bonitinho, tá? Lá no nosso terminal, tá? Se caso gerar erro, né? Beleza. E aqui a gente vai fazer nosso código. E aí depois a gente pode melhorar isso aqui, tá, pessoal? É só pra gente poder conseguir fazer criar as nossas tabelas aqui, tá? E aí eu posso rodar um comando, depois eu posso criar por exemplo, um arquivo aqui só de run, entendeu? Que aí eu chamo todos os nossos eu chamo todos os nossos required, e aí eu chamo o nosso create, entendeu? Vamos ver se deu certo aqui, só para dar um var dump aqui, teste, tá? E aí eu posso vir aqui, eu já tinha até feito uns testezinhos aqui. Vamos rodar o nosso run, só para ver se ele vai, tá vendo? Aí ele roda o nosso teste lá, ó, tá? Então, basicamente, o que eu criar aqui dentro, eu posso eu posso também trabalhar fazendo o seguinte, tá? Aqui nesse run, a gente pode fazer o seguinte. A gente já fez isso aqui em outros lugares. Por exemplo, aqui em suporte, se eu não me engano. Que foi verificar os nossos arquivos aqui. Foi suporte. Deixa eu ver se foi aqui. Em config. Pode ser aqui, ó, tá vendo? Para eu poder executar esse carinha, tá vendo? Eu consigo executar. A gente já tinha feito isso aqui, então vamos aproveitar o código, né? Então aqui ó, a gente pode basicamente o patch aqui o próprio lugar, né? Ele pega todos os files, ó, e ele faz um require file. Tá vendo? Só que aqui eu só preciso fazer um require file, ó. E aí vamos testar para ver se funcionou. Vou continuar botando nosso teste aqui, né? Botar um testezinho 2 só pra gente ver a mudança ali, né? E aí aqui a gente roda o nosso run. Só que ele vai ficar rodando esse cara eternamente porque eu só tenho um arquivo. Ah tá, porque ele pegou todos os arquivos PHP do... Não precisava, né?
Vou dar uma olhada. Ele pegou todos os arquivos PHP do... Agora ele não achou nenhum. Ô, papai. Tô pegando o dir, que eu tô aqui dentro, né? SQL, e tô pegando... Bom, basicamente é isso. Ah, tá. Ele vai ficar num loop infinito, né? Porque o SQL, ó... cadê? O SQL... A gente pode mudar aqui. Ou simplesmente botar aqui uma pasta de runs, né? E jogar esse carinha aqui dentro. Aí aqui a gente pode pegar runs. E aí dá certo. Ele tava pegando o run, né? E fazendo um loop aqui. Aí por isso que ele tava rodando incessantemente lá. Beleza, então quando rodar o run, ele vai rodar o meu teste 2 lá. Então, aqui a gente resolveu o nosso run, né? Então o arquivo que eu criar aqui dentro de runs, ele vai executar o nosso SQL, os nossos SQLs aqui, tá? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos fazer o seguinte também, né? Vamos fazer a nossa conexão. Depois a gente melhora isso aqui também, tá, pessoal? Por que eu tô fazendo isso aqui separado lá do que a gente já fez? Porque aqui eu quero fazer ele cru mesmo, tá? Sem estar conectado com nenhuma classe, com nada, tá? Porque senão eu vou ter que modificar todo o nosso start lá, tudo. Então vamos fazer ele bem cruzão aqui, depois a gente melhora isso daqui, tá? Então, ó, aqui eu tenho vamos fazer a nossa conexão aqui primeiro. A nossa conexão... Eita. A nossa conexão, ela vai ter alguns... Deixa eu copiar aqui, eu tava fazendo os testes já, tá? Então a nossa conexão... Ela vai ter... Deixa eu só... A nossa conexão vai ter esse carinha. E aí já vai ter esse carinha aqui. E aí eu criei esse cara aqui, ó. Aí já não vai precisar, que a gente deixa tudo na nossa conexão. Beleza, a nossa conexão vai estar aqui. E aí... O que eu vou precisar aqui? Acho que basicamente já vai estar tudo certinho. A única coisa que eu vou precisar fazer é fazer um require nesse carinha que eu acabei de criar, que é a connection, né? Basicamente isso. Então eu vou ter minha conexão aqui, tá? Então basicamente, se eu tenho a minha conexão, eu posso vir aqui e fazer o meu PDO aqui. Deixa eu dar um vardamp aqui no meu PDO para ver se ele tá ok. Ele não tá achando. Tararara. Pegar o meu D, voltar e aí eu tenho meu PDO.
Tem meu dia. Volto 1. Ah, tá, gente. Não vai achar nunca, né? Beleza, eu tenho o meu PDO aqui, certo? Então aqui, ó, só pegando a minha conexão aqui, eu já tenho meu PDO. Beleza, agora vamos fazer a nossa query, né? O nosso SQL aqui realmente depois a gente só vem aqui e faz um PDO exec e executa o nosso SQL. Bom, basicamente é isso. Vamos fazer aqui a nossa query. A nossa query é um create. Se existe usuário, exatamente. Vou dando um enter aqui, ele vai me ajudando, hein? Ó. O primeiro key pode ficar aqui. Aqui pode ser um created at. Ele vai ser um datetime. Vai ser um datetime. Default. Vou botar current timestamp, isso exatamente. E aqui vai ser um updated at. Então basicamente é isso. Ah tá. Eu também vou ter, depois de e-mail aqui, eu vou ter um avatar que vai ser um varchar também. Então basicamente é isso. Eu fecho a minha conexão aqui. Eu acho que é isso. A minha query. Minha query é essa daqui. Tá? Então, o que acontece? Eu vou executar aqui, ele vai criar a nossa tabela de user com ID, primary key, né? Aqui tem um underline, é porque ele não está mostrando, mas aqui tem um underline. Na verdade deveria ter, né? Não tem, não, mas eu botei. Na verdade não, o primeiro key tá certo. Aqui, ó. Aqui que tem que ter um underline, beleza. Aqui é um auto increment, é um not null, avatar não precisa, tá? Aqui também eu vou substituir por um 191. O int aqui eu não vou passar a quantidade também. Deixar ele à vontade aí. Tá certo aqui. Date time, vou botar em maiúsculo. Botar em maiúsculo date time. Aqui também. Default, beleza. Acho que é isso, pessoal. A gente aqui com essa query aqui a gente cria a nossa tabela de usuário, tá? Então a gente vem aqui, a gente pode rodar o nosso run e pum! Eu não precisava, não ia rodar a primeira vez de cara. Teria que ter alguma coisa. Ah, tá, aqui ó. Eu botei uma vírgula aqui no final. Vamos ver. Ah, agora rodou. Depois a gente pode botar uma mensagenzinha, né? De se tudo deu certo, né? Beleza. E aí a gente pode botar aqui uma mensagenzinha se tudo deu certo. Botar aqui um eco. Instrução SQL rodou com sucesso. Pronto. Show, vamos lá dar uma olhada.
Kubetest, banco de dados, KubeDB, tabelas. Ah, tá aqui, ó, nossa tabelinha de usuários. Tá certinho lá. Então vamos dar uma olhada nas propriedades aqui, ó. Nosso primeiro key, né, int, o nosso name certinho, nosso avatar, que não é nulo, não é obrigatório, então ele pode ser nulo. O password, o password depois ele vai ser encriptado, tá? Então, só que depois eu vou fazer a lógica no código, tá? E aí tem o create chat e o update chat, né? Então, basicamente, a gente tem agora a nossa tabela de usuário, tá? A gente fez a nossa conexão, essa conexão aqui, isso aqui realmente depois a gente vai ter que tratar, tá? Para não ficar diretamente aqui, né, no código, né? Mas como isso aqui é para poder rodar migration, tá? Para poder rodar, rodar migration não, para criar a instrução SQL, vai ser rodado só local, então não tem tanto problema, entendeu? Mas por enquanto vamos deixar assim, a gente pode criar nossas instruções SQL aqui, tá? A gente pode criar o nosso primeiro usuário, depois para poder testar também, tá? A gente já tem aí nossa tabelinha, então, de usuários, tá? Agora a gente pode criar o nosso próprio run aqui, que é o insert usuário. Insert user default. Só que aí agora vai mudar esse carinha aqui, não vai ser mais isso aqui, né? Vamos apagar isso aqui. E agora vai ser a nossa instrução de inserir. A gente poderia inserir também por aqui, tá? A gente está fazendo nossa conexão também. Mas aqui a gente vai inserir através da nossa query direto aqui, tá? Então como que a gente vai fazer? Primeiramente a gente precisa descobrir um jeito de criar uma regra para senha, né? Então vamos pegar aqui um password e vamos utilizar um password hash, ó, passando um encrypt ali, tá? Só que a gente já tem um jeito de encriptar só que isso está sendo feito. A gente pode fazer isso aqui, tá? Então vamos pegar um password aqui e eu vou colocar como 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E agora a gente vai fazer a nossa query de conexão. Aí vai ser um insert. Ih, rapaz, já tá me ajudando aqui, ó. Vai ser um insert. E aí eu tenho todos os meus values aqui, né? Já fazendo um bind. E aí eu vou passar ali em cima, só que tá faltando algumas coisas ali. Tá faltando o e-mail. Tá faltando o e-mail. Tá faltando depois do e-mail. Aí username é só name. E-mail, password, avatar por enquanto não vai ter. E o created at e o updated at é automático, né? Então não preciso passar. A coisa que eu preciso passar aqui então realmente é o e-mail. E aqui o name, beleza. Eu preciso agora aqui botar os dados. Name, e-mail, password já tá ali, né? Então beleza. Então name, e-mail, password. Acho que basicamente isso. Vou botar aqui o name admin, e-mail admin@scoob.com. Basicamente isso. Aqui eu vou botar um statement para a gente poder fazer o bind ali depois, né? Então basicamente todos esses carinhas aqui eu preciso ter o bind
Eu preciso ter o statement de cada um para poder fazer o bind, né? Então, vou fazer um bind. PDO prepare. Tô esquecendo desses detalhezinhos. E aqui no finalzinho. E aqui. Agora não preciso mais. Aqui eu posso dar um enter para poder ficar melhor a visibilidade. E aqui também eu posso. Beleza, então eu tenho que fazer um PDO prepare. O meu PDO já está vindo da minha conexão aqui, né? Então eu tenho que fazer um PDO prepare. Tem que passar a minha instrução, né? E aí eu tenho que passar as minhas colunas. E tem que passar os meus valores que tá vindo aqui no bind já. E aqui agora sim eu posso fazer o meu bind de parameter, né? Aí eu vou fazer meu bind de name, meu bind de e-mail, meu bind de password e o meu bind e simplesmente depois executar, né? O meu avatar, vou passar null aqui. Nem preciso. Só vou passar para poder para poder deixar aqui bem claro que ele vai receber nulo, tá? Então vou passar aqui também o meu avatar. Eita. Vou botar aqui meu avatar e vou botar aqui o meu avatar. Beleza, tá certinho. Beleza. Eu poderia passar o bind aqui também, tá? Eu poderia passar os binds aqui em array também, tá, pessoal? Então eu poderia fazer assim, ó. E aí, tá vendo? Ó, ele já tá até me dando ali, ó. Ó. Tá? Poderia fazer assim também com os binds, tá? Não tem problema não. Então basicamente é isso, eu vou estar inserindo um usuário com essa senha, né? Com a senha 23456. Eu sei que a senha 23456 vai estar recheada, né? E depois eu vou precisar decriptar essa senha. Então vamos rodar aqui. Agora ele vai ter que rodar, né? Ele vai tentar rodar também o nosso. A gente não está fazendo nenhuma verificação, né? Então ele vai tentar rodar também. Só que aqui, como eu estou botando se não existir, ele não vai criar usuário, né? Tá? E ele vai rodar depois o nosso insert user, tá? E aí ele tem que rodar em ordem. Ele vai ter que rodar em ordem. Em ordem crescente, né? Então. Em ordem crescente, não, em ordem de prioridade ali. Então eu vou botar. Já que é ordem de prioridade, eu vou botar. Vou botar 1, né? Vou botar 1. E aí a gente vai colocando aqui as numerações. Que eu acho que ele vai aceitar essa ordem aqui, tá? E ele vai tentar criar o nosso usuário lá certinho, tudo bonitinho. Então vamos rodar esse carinha para ver se vai dar tudo certinho. Ó, nosso run rodou, tá? Então basicamente, se a gente vir aqui, ele tem que ter o nosso usuário ali no nosso user ali, tá? O avatar não tem realmente, que a gente não botou, tá vendo? Ele já tá encriptado aqui, depois a gente vai ter que decriptar para poder logar, né? Mas ele já tá aqui com o nosso e-mail e ele já tá aqui com o nosso admin. Beleza, então a gente já tá criando o nosso primeiro usuário aqui e as nossas queries estão aqui, né? Ainda tá bem cru, né? Mas a gente consegue rodar nossas queries aqui com um comando ali, né? A gente roda nossas queries aí e consegue fazer o que a gente precisa fazer no banco, tá? Beleza, então certinho.
Então o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa aqui agora consultar no banco. Bom, agora a gente precisa verificar se na tabela quantos usuários existem. A gente pode ver, fazer um get ali, tá? Então aí agora chegou a hora de a gente começar a trabalhar com essas funçãozinhas, tá? Eu vou criar aqui dentro do MySQL Drive mesmo, tá? Tá? Eu vou ter que criar. Vamos lá, pedir MySQL. MySQL, aí eu vou criar aqui, ó, uma classe de eu vou criar uma classe chamada dbx. Vai ser um dbx. Por quê? Porque essa classe dbx, ela vai receber uma conexão, tá? Ela vai receber uma conexão. E aí essa conexão, por isso que eu queria informar ali dbx MySQL, porque a gente vai executar baseado nesse carinho, entendeu? Deixa eu ver se a gente pode fazer o seguinte, a gente pode criar um trait. E aí a gente pode criar um trait. Esse trait pode ser public function get. Deixa eu pensar aqui. Aí eu dou um dd teste. Só pra ver se eu consigo fazer o que eu quero fazer, tá? Aí o que acontece? Aqui nesse carinha aqui, como eu tenho a conexão aqui, eu posso jogar esse trait aqui. Use dbx, que ela vai passar a ter as minhas funções get. E aí, aqui na minha conexão, eu posso pegar o meu get. Minha conexão. A minha conexão, ela pode ser ela pode ser esse carinha, ou na verdade é só eu jogar aqui. Beleza, ela começa nulo, né? Beleza. Aí aqui eu posso botar um disconnection. Disconnection. Não deu muito certo não. Beleza, mas aí agora eu tenho minha conexão. Aí aqui sim, eu retorno a minha conexão. Aqui basicamente eu tenho uma conexão, né? Que seria a mesma coisa do... Ou não, né? Como eu não tô... Aqui eu vou ter que fazer um db. db
connection. Na verdade, db new. db new. Aí agora sim, eu acho que eu posso jogar o meu trait. Cadê? Use dbx. Beleza, aí aqui no meu trait eu crio o meu get. Aí agora sim aqui eu acho que eu posso chamar meu get pra ficar tudo certinho. Na verdade já tem um dd lá, então eu posso chamar o meu get aqui agora. Beleza, estão fazendo meu teste lá. Show. Aí o que acontece? Aqui, nesse carinha, eu não tenho a minha conexão, né? Self connection. Eu não lembro se um trait ele recebe também as informações. Aí ele pega, cara. Então assim, eles trocam, né? O trait ele troca a informação de um pro outro. Então beleza. Então aqui eu tenho minha conexão. E aí aqui eu posso começar a fazer as minhas paradas aqui, né? Então já que eu tenho minha conexão, eu posso fazer, por exemplo, um SQL, fazer um select all from, e aqui eu chamar a table, né? Table. Não, o array agora não. O array seria o first, né? Vamos deixar para ou depois pro first. Aqui seria só um todo aqui, né? Só que aqui nesse table tem que botar ele entre, porque pode vir um nome meio zoadinho, né? Beleza, e aqui ó, eu tenho a minha tabela. Só que a minha tabela, eu preciso saber dela antes de eu fazer minha conexão. O que eu posso fazer aqui então? Ó? Aqui na minha conexão, ou basicamente, cara, para simplificar, eu posso chamar minha table aqui, tá? Basicamente é isso. Tá, e aí eu tenho minha table. Tem minha table. Pensar aqui porque eu preciso fazer agora. Eu preciso fazer uma forma de você poder fazer uns wheres aí, né? Mas agora não. Vamos fazer o básico. Daí eu tenho agora o meu statement ali de novo, que é a minha conexão fazendo preparação. Prepare SQL. Execute e eu pego meu resultado. E basicamente é isso. Vou pegar um fetch all mesmo. Esse cara aqui eu já tô passando lá no... Não precisaria, né? Porque eu já tô passando lá no... Então ele faz a preparação, executa e realmente ele faz o fetch all aqui. Então vamos dar uma olhada para ver se está tudo certinho. Get argumento... Ah tá, não tô passando o argumento pro get, né? Que é a tabela users. Show, já tá aí, ó, o meu usuário que tá lá. Então beleza. A gente já tem o nosso get padrão que a gente já tem, né? Então deixa eu fechar esse carinha aqui, essa conexão. Esse cara aqui a gente não vai usar mais. Esse carinha aqui também eu não vou mais usar ele. Eu vou trabalhar bastante nesse cara aqui. E aí a gente pode jogar esse cara num resultado, tá? Pra gente poder capturar depois. Ou a gente pode jogar esse cara num retorno mesmo, tá?
Só que se eu jogar ele no retorno, depois do get não vai ter nada. Entendeu? Então eu não vou poder chamar. Se eu vir aqui e fizer um return, result, depois do get não vai poder ter nada. Entendeu? E aí, por exemplo, o first também pode ser. Mas, por exemplo, eu posso depois criar uns wheres. E aí o where eu não posso fazer isso aqui, entendeu? O where só tem que fazer a verificação do que eu estou fazendo, né, dos wheres, e depois chamar o get. Entendeu? O get vai finalizar a nossa por exemplo, aqui eu poderia fazer um where, entendeu? Mas depois a gente vai fazer, tipo, where igual o eloquente do Laravel faz, entendeu? Mas por enquanto é isso. A gente pode fazer também o nosso first aqui também, ó. Nosso first é parecido pra caramba, tá? Só que foi o que ele já tava falando ali, ó. Aqui ele já vai me tentar me capturar aqui, ó, o meu ID. O meu ID. Tá? E aí eu vou ter que passar aqui esse ID. Na verdade, esse first aqui não é com ID não. Na verdade, deixa eu copiar esse cara aqui, esse first aqui, esse cara aqui vai ser o find. Esse cara aqui vai ser o find, que tem um que vai fazer o cara com ID aí depois. Depois a gente vai fazer esse carinha aqui. Deixa esse find. Já a gente vai fazer esse find. O first a gente pode fazer o seguinte, a gente nem precisa fazer isso aqui não, a gente pode fazer o table pegando o primeiro, né? Não preciso fazer isso aqui nada, eu posso fazer esse cara aqui. E aí de vez de eu fazer um fetch all, eu faço só um fetch. Aqui eu posso jogar um limit 1 para poder trazer só um. Então se eu fizer um e aqui também eu posso verificar o seguinte. Se tiver resultado, ele traz um object result 0. Não, ele traz um null. Por quê? Porque ele já traz um objeto, entendeu? Aqui também eu poderia depois dar uma modificada. Deixa eu trazer aqui o meu first. O meu first. Eu tenho que passar também minha tabela, né? Depois a gente tem que mudar um pouquinho essa... Beleza, então vamos dar uma olhadinha como é que ficou. Ele tem que trazer um objeto de usuário, né? Ele retornou... Ah tá, porque eu não tô dando DD nenhum, né? User first... User first. Ele trouxe um objeto mais vazio, né? Table limit 1, prepare, execute, fetch. Eu deveria ter trago o meu objeto. O que ele não trouxe? Vamos ver.
Tá, então vamos usar o fetch all então, que eu consigo fazer o que eu quero. Tá, beleza, ele trouxe um objeto de usuário aqui, então eu posso pegar qualquer, inclusive esse cara que depois a gente precisa esconder, né? Pode voltar. Cara, basicamente é esse, tá? Aí, por exemplo, eu quero fazer o... Agora eu quero fazer o user find. User find, aí passando aqui o meu ID. Que eu não tô pedindo ainda, né? Mas já já a gente vai fazer. Meu user find. Eu tô passando aqui o meu table. Né? Aí tem minha conexão. Esse cara aqui, ele realmente ele vai ter. Só que aqui vai entrar um where, um where ID. Where ID. Tarara, tarara, tarara. Depois a gente vai ter um statement de preparação. Depois a gente vai ter um statement executando, passando o ID. Depois a gente vai ter o result, que é a mesma coisa que a gente fez. E depois a gente vai ter aquele return lá de novo. Mesma coisa que a gente fez ali no outro. Então se a gente passar, a gente está passando ali o find buscando o 1. Mas se a gente passar o find buscando o 2, a gente já não tem nada. Exatamente isso. Então a gente já teve nosso get, que está bem básico, tá? O nosso first e o nosso find, tá? A gente vai melhorando aí, tá? Depois a gente precisa especificar que isso aqui é para MySQL, né? Por isso que eu queria botar um MySQL aqui, entendeu? Eu queria botar um MySQL, depois a gente pode... depois a gente pode... depois a gente pode fazer com MySQL mesmo, não... A gente tá botando... A gente tá puxando ele aqui do MySQL, a gente não tá usando, né? Vou só confirmar aqui, tá tudo certinho, é isso aí. Então, aqui a gente precisa verificar, né? A gente não tem aqui, na verdade a gente tem esse driver aqui, né? Que a gente poderia chamar também de driver aqui, ó. Pra gente poder ter esse valor. Pra gente poder ter esse valor depois também, né? Então, por exemplo, esse carinha aqui, ó, seria um self driver. Tá? E a gente teria o valor do driver lá no nosso aqui, tá? Porque aí a gente poderia verificar e chamar também a classe certa, entendeu? Igual a gente fez aqui, tá vendo? Só que de vez a gente chamar MySQL Drive, a gente chama MySQL exatamente a classe que precisa ser chamada, entendeu? A gente tá chamando o getInstance aqui, a gente pode fazer... Cadê? A gente pode fazer eu não sei se o construtor o trait ele é chamado quando você executa. Deixa eu dar uma olhada. Ele não é chamado, então a gente vai precisar criar um jeito, ou se não
a gente pode fazer o seguinte também, né? Aqui eu posso criar um public function table, passando a table, tá? E aí aqui a gente já faz um public string table, tá? E aqui eu seto self table. Passando a table. Table. E aí aqui, esse carinha aqui, ó, de vez em gente passar a table aqui, ele vai passar a ter o self table. Tá? E aí aqui sim a gente retorna o this, tá? Que aí eu chamo table. Não sei porque que ele não tá. Beleza, o drive também é string, né? Só que ele não pode ser nulo. A conexão beleza, aí aqui, agora sim aqui, ó. Aqui eu preciso, aqui vai dar erro agora, né? Porque eu preciso chamar a table agora. Ele vai me dar erro porque eu preciso ter... ele vai me dizer que eu não tenho a table. Exatamente. Que eu preciso agora vir aqui e chamar a table, né? Aí a table eu passo users. Eu continuo tendo o mesmo resultado que eu tinha antes. Então antes agora eu preciso passar a table. Mesma coisa para cá pro first, ó. E aí vai melhorar ali para eu poder fazer o meu get ali, ó. Mesma coisa pro first. E mesma coisa pro get. User get. Aí eu só preciso chamar table e depois dar um get. E volta uma array ali com os meus... esse array... tá, porque eu tô dando DD. O DD ele sempre volta um array. Beleza. Então basicamente é isso, tá? Eu já tenho aqui praticamente algumas funçõezinhas que eu vou precisar fazer. Depois eu vou fazer o insert, o create e tudo. Mas acho que já ficou bem extensa essa aula aqui. Vamos subir isso aqui, tá? A gente já tem aí a nossa funçãozinha, a gente já consegue achar um usuário por ID. Aqui no get a gente vai achar um usuário com where, tá? A gente vai fazer aqui uma funçãozinha de where e tudo, tá? Mas vamos subir isso daí. Deixa eu fazer só o seguinte, dar um git stash aqui. Eu preciso passar na versão 11 isso. Então eu preciso fazer a versão 11 que vai receber isso. Tá ok?
Aí eu faço agora um git stash apply. Pronto, agora sim. Aí eu posso dar um dd. Começar aqui o nosso... Eu não tenho um nome ainda, mas a gente pode chamar de Tronic, tá? O nosso ORM aí que a gente começou a fazer aí. Não é um ORM, né? É um projetinho bem simples ainda, mas a gente começou aí a fazer... Ele começou a nascer aí, né? Então a gente pode começar com isso. E aí a gente tem lá a nossa versão 11, que eu vou disponibilizar para vocês lá no YouTube, tá bom? Beleza, então a gente já consegue aí avançar. E aí na próxima aula a gente pode fazer o nosso CRUD, tá? A gente pode ir avançando aí, fazendo o nosso mini ORM aí, tá bom? Ó, fizemos nosso get, nosso first, nosso find, tá? Tudo funcionando direitinho, tá bom? Então valeu, pessoal. Até a próxima aula aí. Okay, let's go.